Estamos a apenas 2 episódios do fim da 4ª temporada de From e parece que finalmente a série está chegando aos seus momentos mais perigosos. Enquanto alguns personagens parecem ter perdido completamente a função dentro da história e a trama continua andando em círculos, as marcas que começaram a aparecer no corpo de Fátima e a forma como Sophie está agindo mostram que o perigo agora está se tornando cada vez mais material. E talvez o maior problema seja justamente esse. Enquanto alguns dos personagens mais carismáticos estão desaparecendo ou indo para o sacrifício, outros estão ocupando espaço que a série nem sabe mais o que fazer com eles. Olá pessoal, eu sou Lidiane e bem-vindos ao Indico Assistir. No episódio 8, finalmente algumas tramas começaram a andar, enquanto outras continuam enfrentando os mesmos problemas desde o início da temporada. As mudanças em Fátima foram uma das poucas vezes em que eu realmente senti que a história estava avançando nesse episódio, principalmente porque foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu vi consequências físicas diante de tudo o que está acontecendo naquela cidade. Enquanto isso, Henry continua indo cada vez mais fundo na ideia de que está preso em um sonho. E uma cena envolvendo Sofia me fez prestar mais atenção na forma como essa entidade tem agido dentro da cidade. Mas esse episódio também reforçou alguns dos problemas que eu tenho com essa temporada, principalmente quando eu olho para alguns personagens e para o desenvolvimento das histórias. Então é sobre tudo isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes de começar, eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative o sino para a notificação do novo vídeo, para receber minhas análises, críticas e teorias das séries que amamos. Faz bastante tempo que eu não sentia uma reação física de uma conexão com o sobrenatural dentro do The From. E nesse episódio foi o que aconteceu com Fátima, finalmente depois de tanto tempo. Realmente, depois de uma conexão tão forte que ela teve, ela sentiu aquele frio dentro dela e essas marcas aparecendo. Então pensar que ela não teria uma consequência seria algo um pouco absurdo. Então o que eu acho, e eu não descarto, é que ela possa estar passando pelo mesmo processo que Smiley passe durante o dia. Algo que eu quero ver no próximo episódio é o que acontece com a pressão arterial de Fátima durante a noite. Porque se durante o dia ela está apresentando uma pressão de alguém que está praticamente à beira da morte, isso é muito parecido com o estado em que Smiley fica quando está adormecido nos túneis. Mas e durante a noite? É justamente nesse período em que ele está ativo e circulando pela cidade. Se a pressão dela voltar ao normal nesse horário, fica muito difícil de ignorar essa conexão de tão forte. E sinceramente, isso não me parece apontar para um destino nada bom para Fátima. Mas como disse Marielle, Fátima pode ajudar bastante com essa conexão. Eu gostei muito de Marielle nesse episódio, ela estava bastante ativa, ao contrário de Christy, que tem perdido cada vez mais esse espaço. Uma coisa que me chamou a atenção foi o formato das veias na barriga de Fátima, parecem raízes se espalhando, e isso se conecta bastante com outra coisa. Pois as crianças sacrificadas depositaram suas esperanças nas raízes que deram origem ao símbolo e mais tarde à própria árvore das garrafas. Ou seja, talvez Fátima esteja se conectando com algo muito antigo dentro daquela cidade. Talvez essas marcas sejam um sinal de que ela está ficando cada vez mais ligada a esse lugar. E se isso está realmente acontecendo, então agora tem um problema, porque surgiu a ideia de derrubar a árvore das garrafas para poder criar um novo espaço para ter acesso aos ossos das crianças. Na prática, isso significa arrancar justamente as raízes onde as crianças depositaram as suas esperanças, aquilo que impediu que o sacrifício fosse concluído. E é justamente aí que a situação fica mais preocupante para Fátima, porque se essas marcas no corpo dela representarem que ela está ficando cada vez mais conectada à cidade, então arrancar as raízes fará com que ela seja morta e também tenham muitas consequências para as pessoas na cidade. O enredo de Henry é um dos que eu mais gosto na ficção, que é se perder entre o que é sonho e o que é realidade. Isso é muito perigoso, principalmente quando a gente olha para as consequências que foram mostradas no filme A Origem de Christopher Nolan. No filme é dito, uma ideia como um vírus é resistente, altamente contagiosa, e a menor semente de uma ideia pode crescer. Pode crescer para definir ou destruir você. A menor ideia como o seu mundo não é real é um pensamento simples que muda tudo.
E as visões que ele teve nesse episódio plantam uma ideia muito maior do que a inicial que foi colocada por Sofia, de que tudo era um sonho. Agora, a ideia plantada é que Harry precisa se livrar da sua âncora para poder voltar à realidade. E pelo que ele viu, e eu acho, essa âncora é Victor. Então, para os próximos episódios, se Harry realmente acreditar que está preso em um sonho, as consequências podem ser perigosas para ele e para Victor. E isso me fez lembrar da conversa de Victor e Boyd no telhado da Casa Colônia, porque dependendo de como essa ideia cresça na cabeça de Harry, ele tome uma atitude definitiva em relação a ele e a Victor. E Victor fique em um estado no qual a gente possa ver o que aconteceu com ele quando era criança. Só que essa história é muito grande para ser contada em 2 episódios. Eu esperava expandir mais o assunto em relação aos totens, mas esse episódio não trouxe mais nada, não acrescentou em nada. Então eu vou falar a minha visão mesmo assim, comparando também com o filme A Origem, no qual um totem é um objeto pessoal. E ele também precisa ser especial. Outra pessoa não pode tocar no totem, porque isso destruiria o seu propósito, separar o que é real do que é um sonho. E influência é um pouco diferente, porque o totem não é um objeto pessoal, é algo que é compartilhado entre os moradores. Mas a semelhança está no propósito, naquilo que as pessoas acreditam e que se torna realidade. E cada totem parece carregar uma crença, uma esperança ou uma intenção de quem o criou. Os totens do assentamento funcionam contra as bonecas. Os talismãs mantêm os monstros afastados durante a noite. E é aí que eu volto para uma informação que a série já nos deu. As crianças depositaram suas esperanças nas raízes que formaram o símbolo. E é justamente por isso que é um problema derrubar a árvore das garrafas, porque as crianças colocaram suas esperanças nas raízes que formou o símbolo. E se esse símbolo for o totem das crianças sacrificadas, quando eles derrubarem a árvore das garrafas, isso quebraria o totem, fazendo com que perdesse o propósito, que foi justamente impedir que o sacrifício fosse concluído. E uma cena que me chamou muita atenção e que eu gostei foi a ida de Sofia até a casa de Tabitha. Ela chega, entra, passa a mão nos móveis, pega uma caneca, cheira e observa os desenhos de Ethan. E isso me fez lembrar imediatamente da personagem Tel de A Maldição da Residência Rio. Ela tinha uma habilidade sobrenatural no qual precisava tocar objetos para acessar memórias e emoções ligadas a eles. Eu não estou dizendo que Sofia possui essa habilidade, mas o detalhe é muito curioso, porque no folclore e no sobrenatural, os objetos eles carregam vestígios, emoções, memórias de pessoas a quem eles pertenciam ou que tocavam neles. E como já percebemos ao longo da temporada, Sofia ela não tem conhecimento de tudo. Pelo contrário, quando ela entra na casa de Tabitha, parece precisar estabelecer algum tipo de conexão antes de chegar ao trauma mais profundo de Tabitha, que é a perda de Thomas. E para isso, ela tem até um comportamento predatório. Algumas entidades folclóricas rastreiam a essência das suas vítimas até encontrar o ponto mais vulnerável. E essa cena também revela que o homem de terno amarelo ele é diferente das outras entidades. A mulher de kimono ela apareceu para Eldin. As crianças aparecem para Tabitha. O menino de branco tem feito diversas aparições. Ou seja, essas entidades elas só precisam agir através da mente, enquanto que Sofia ela está agindo através da matéria. Então, o homem de terno amarelo pode ser poderoso, mas também parece muito mais limitado do que outras forças que existem na cidade. E talvez seja justamente essa dependência do mundo físico que o diferencie das demais entidades da cidade. Isso não significa que ele seja mais forte ou mais fraco. Talvez ele apenas ocupe uma função diferente dentro da hierarquia sobrenatural. E é justamente nesse momento que a série apresenta algo tão interessante que fica mais evidente um problema da temporada.
Eu realmente achei que a quarta temporada fosse ser a minha favorita, porque o trailer prometeu bastante. Só que uma série, ela não pode viver apenas de colocar algum tipo de mistério nos 2 últimos minutos de cada episódio, ou deixar todas as grandes coisas para serem resolvidas nos 2 últimos episódios de cada temporada. Às vezes parece que From cria situações tão grandiosas, mas que depois elas não geram consequências reais para a trama. A gente viu que os totens do assentamento não afetam os monstros, mas nesse episódio ninguém fez a pergunta básica: como os monstros descobriram o plano? Eu não estou dizendo que a série precisa responder isso imediatamente. O que me surpreende é que os próprios personagens não tenham parado para discutir essa possibilidade. Porque no final teve toda aquela preparação, o plano falhou e a história simplesmente seguiu em frente. E desde o início temos o Homem de Terno Amarelo, temos Sofia, as informações de Victor. Julie viu o Homem de Terno Amarelo e aquele terno fica ali o tempo inteiro, com toda a conversa circulando ao redor dele. O que é que custa ir resolvendo um pouquinho cada coisa em cada um dos episódios? Mas não, vamos guardar tudo para os episódios finais. E o que me incomoda ainda mais é quando eu lembro de algo que foi prometido antes da temporada. Disseram que Julie, Randall e Marielle ocupariam o centro da história nesta temporada. Estamos a 2 episódios do final, e onde é que está esse desenvolvimento? Marielle está interessante, e talvez seja a personagem que mais cresceu nos últimos episódios, mas sua habilidade continua sem desenvolvimentos. Já Julie e Randall praticamente desapareceram da trama. E sinceramente, para quem acompanha histórias de viagem no tempo, é óbvio que não dá para desenvolver de forma satisfatória essas viagens de Julie em apenas 2 episódios. O que me dá muito receio, e é o que vai acontecer, é a viagem de Julie ser uma solução milagrosa que vai aparecer de uma hora para outra para resolver algum problema sem grande desenvolvimento. Isso me lembra muito o final da 2ª temporada da série Dark, onde de repente surgiu uma máquina completamente diferente, capaz de viajar entre mundos e salvar o protagonista do apocalipse. A explicação e o desenvolvimento vieram depois, na 3ª temporada, mas o que eu tenho medo é de que algo parecido aconteça aqui em From, que Julie descubra um marcador ou algum elemento decisivo sem que a série tenha preparado esse caminho adequadamente. Enquanto isso, o que temos é um copia e cola a cada episódio, porque são sempre as mesmas conversas, as mesmas situações. Boyd tem visões e tem os sintomas repetidos a cada episódio, então a história não evolui. Eu não romantizo séries nem filmes. Se eles estiverem ruins, eu digo que estão ruins mesmo. From tem muitas qualidades, mas ela também está com muitos problemas. E um dos maiores problemas dessa temporada é que a história girou em círculos durante boa parte do tempo para concentrar tudo o que realmente importa no final. E outro grande problema é quando eles diminuem ou desaparecem com personagens que têm grande potencial para a trama, enquanto concentram toda a atenção em alguns que não importam tanto para a história. From cai em um problema que acontece com muitas séries, que é quando um personagem perde sua função narrativa e o seu propósito original. E é claro que nisso eu estou falando de Ellis. No começo, ele servia para mostrar a relação complicada com Boyd devido à morte de Abby, como era a vida dentro da casa colônia e na cidade, e também representar o conflito entre os moradores da casa colônia e os moradores da cidade. Mas esses conflitos praticamente já desapareceram. E na nova trama, outro personagem assume o seu papel, como é o caso de Kenny, que se tornou mais filho de Boyd do que Ellis. E também outros personagens se tornam mais interessantes, fazendo com que o roteiro olhe mais para eles. Um exemplo disso foi Fátima. Ela evoluiu enquanto ele ficou parado. Ellis virou um personagem satélite, porque só existe principalmente para reagir ao que acontece com Fátima. Ellis começou a série com conflitos próprios, mas agora ele só existe para apoiar o arco de outros personagens. E enquanto a série vai mantendo ele, outros personagens mais interessantes começam a se despedir.
Todo o caminho já está sendo preparado para uma possível morte de Sarah. Tudo que ela queria naquela cidade era ser vista novamente como a garota bondosa da lanchonete. E é isso que Sofia tem reforçado cada vez mais, falando o quanto ela vê bondade em Sarah. As pessoas já estão começando a incluí-la novamente na vida cotidiana da cidade e até conversarem com ela. Mas desde a segunda temporada, Sarah ela tem um comportamento e um pensamento que vem sendo reforçado nesses 2 últimos episódios. Ela está disposta a tudo para que seja suficiente naquela cidade. Ela já se colocou em diversas situações para ajudar as pessoas. Agora ela até se ofereceu para testar o totem, mas Boyd disse que vai precisar dela nos túneis. E é aí que, dependendo do que aconteça nos túneis, ela facilmente se sacrifica, principalmente se for por Boyd. Mas seria muito emocionante se fosse por Kenny. Mas enfim, o cenário já está preparado para a morte dela. E também acho que a de Fátima. Mas, falando em próximos passos, nós tivemos o teaser do episódio 9 e uma cena que parece combinar muito com a teoria que eu já fiz. O teaser mostrou uma interação bem interessante entre Sofia e Clara. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre Clara, como ela é diferente dos outros personagens e sobre teorias que surgiram em relação a ela e Smiley quando ele renasceu e outra possibilidade que eu acho que será abordada nesse episódio. Então eu vou deixar linkado no final desse vídeo, mas eu já quero saber quais são as suas teorias em relação a Clara. Eu não saí desse episódio com grandes respostas nem grandes expectativas, tem teorias sendo feitas, mas eu vi alguns movimentos com Fátima, Sarah, Sofia, Henry e com Tabitha, mesmo que tenha sido nos minutos finais, agora que vão deixar tudo para os 2 últimos episódios. Mas agora eu quero saber de você. Qual foi a trama que mais lhe chamou a atenção nesse episódio 8? Deixa sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.